Prezados compatriotas, um ótimo dia a todos. Hoje continuaremos nossa exposição sobre a política cultural do regime militar para falar sobre os tópicos que não tivemos tempo de abordar no vídeo anterior para que o vídeo não ficasse muito longo. Então, novamente, segundo o espírito do vídeo anterior, mantendo aquele espírito, não se trata de negar que houve problemas durante o período. Houve problemas e muito graves que fizeram muito mal à vida cultural do país. Por exemplo, censura, perseguições próprias de um regime autoritário em que, infelizmente, algumas vezes ou muitas vezes o arbítrio se fez presente. Não estamos enaltecendo, elogiando nada disso. Não deixamos de reconhecer nada disso. Não negamos os aspectos negativos da história. Mas não é porque negamos os aspectos negativos que precisamos negar os aspectos positivos, que também foram muitos, foram significativos e contribuíram para criar um panorama cultural, assim como um panorama nacional em geral, maior e mais rico do que havia antes. Então, não estamos aqui comentando a respeito do período para reivindicar a retomada de um regime de exceção. Absolutamente nada disso não é o nosso objetivo. Estamos aqui para ter uma visão mais abrangente do Brasil. Uma visão que reúna os diversos aspectos. Os aspectos negativos, eles já são, muitas vezes, lembrados. Né? A gente lembra que também, a gente reconhece, a gente condena, a gente combate, mas também precisamos falar dos aspectos positivos, porque, inclusive, muitos deles estão aí até hoje e fazem a diferença para melhor nos dias de hoje. E muitos deles foram construídos durante o período do regime militar, que foi um dos períodos mais construtivos do Brasil. O Brasil moderno, o Brasil contemporâneo, para o bem e para o mal, se moldaram a partir do regime militar. Então, precisamos compreender esse período e compreender também os aspectos positivos. Né? Isso não nos faz saudosistas do regime militar, mas nos faz brasileiros mais conscientes, brasileiros mais esclarecidos a respeito do que somos, de onde viemos, do nosso processo histórico, e, por conseguinte, da nossa identidade. Se nós somos capazes de reconhecer atributos positivos, construtivos em outros regimes autoritários mundo afora, por que não somos capazes de reconhecer isso em relação a nós mesmos? Né? Em relação à nossa própria história, em relação à nossa própria formação, que é algo que nos diz respeito diretamente. Né? Então, é com esse intuito, com essa motivação que estamos aqui, né? Contra todo e qualquer tipo de negacionismo, tanto o negacionismo das coisas ruins, quanto também o negacionismo das coisas boas. Estamos aqui para falar de fatos. Né? Então, vamos começar a exposição dessa segunda e última parte. Também no modelo de apresentação em PDF, então vocês me verão menos do que usualmente me veem. Então, aqui, né? Política cultural no regime militar, parte 2. Então, em relação ao patrimônio histórico, as políticas de preservação, de valorização do patrimônio histórico, nós tivemos durante o regime militar o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste, criado em 1972 e que 3 anos depois foi transformado no Programa das Cidades Históricas, o PCH, com uma abrangência maior, né, abrangendo a totalidade do país. Esse primeiro programa de 72 era focalizado no Nordeste, o de 75 passou a envolver todo o país. Foi o primeiro grande programa nacional de reconstrução, de valorização do patrimônio histórico, tocado pelo IPHAN.
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, aqui nós temos um balanço dos investimentos que se encontra no próprio portal do IFAM. Né? Até 1979, foram investidos 17,3 milhões de dólares provenientes do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados. 9 milhões no Nordeste, 73 a 79, e 8,3 milhões no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, de 77 a 79. Com esses recursos foram realizadas 143 obras em monumentos, de restauração de monumentos, de reparo de monumentos, né, ou seja, 85% dos investimentos, 8 cursos de qualificação de mão de obra nos 3 níveis, superior, intermediário e operário, 7 planos urbanísticos, 6 obras em espaços públicos urbanos e 10 ações de tipos diversos. Esse é o balanço das realizações do programa de cidades históricas, que procurou requalificar o patrimônio histórico brasileiro. Né? Então, esses valores aqui, valores da época, eram bastante significativos. E, como consequência de todos esses investimentos, Ouro Preto e Olinda foram declaradas patrimônio da Unesco em 1980 e 1982, respectivamente. Essas duas cidades passaram por uma série de intervenções para reparar, qualificar o seu patrimônio histórico para que fossem consideradas pela Unesco patrimônio. Isso se oficializou em 80 e 82. Ou seja, o governo brasileiro da época, do regime militar, candidatou essas duas cidades para ser reconhecidas pela Unesco e operou uma série de investimentos exigidos pela Unesco para que fossem reconhecidas como tal, e isso efetivamente se deu. Né? Então, Ouro Preto e Olinda se tornaram patrimônio universal em 1980 e 1982, com o apoio do Programa de Cidades Históricas. Né? E houve também a criação do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em 1971. Né? Inclusive, eu estive nesse local no ano passado, inclusive gravei um vídeo para o canal Brasil Independente, né? É um sítio importantíssimo, onde se deu a Batalha dos Guararapes, a vitória das forças brasileiras sobre a Holanda, que era a maior potência da época. A expulsão dos holandeses, o local onde os brasileiros expulsaram os holandeses foi ali. Né? Ali que surgiu o sentimento e a realidade unificados de Brasil. E na inauguração do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, ninguém menos que Gilberto Freire discursou. Gilberto Freire, nosso maior sociólogo. Houve também, para a celebração do Sesquicentenário da Independência, em 1972, a repatriação dos restos mortais de Dom Pedro I e Maria Leopoldina, as reformas do Museu Nacional, que Deus o tenha, do Museu Histórico Nacional, do Museu Imperial e da Biblioteca Nacional. Ou seja, houve toda uma gama de investimentos para reformar essa estrutura museológica brasileira que armazena a nossa história, que armazena o nosso patrimônio. Né? E houve também a construção e a inauguração de alguns novos museus, como o Museu de Arte Sacra de Paracatu e o Museu de Arqueologia de Itaipu, aqui em Niterói, inclusive, isso em 1977. E o Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio e a Casa de Benjamin Constant, inaugurados em 1982. Então, a estrutura museológica brasileira foi reformada e ampliada nesse período. Em relação ao turismo, se criou a Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, junto com a Política Nacional de Turismo, pelo Decreto-Lei número 55 de 1966, ou seja, no governo Castelo Branco, o primeiro do regime militar. Né? A Embratur, uma importante estatal
empresa estatal de turismo existente e importantíssima até hoje. A Embratur é um legado do regime militar e a Política Nacional de Turismo que sistematizou em âmbito nacional uma política para o setor de turismo. Né? E entre outras atividades, a Embratur financiava a construção de hotéis. Só em 1969 foram construídos 15 hotéis com dinheiro da Embratur. Ou seja, a Embratur apoiava, financiava a expansão do setor hoteleiro e, portanto, modernizava, engrandecia, aumentava as possibilidades do setor turístico brasileiro. Ou seja, nesse período desenvolvimentista do Brasil, o turismo também foi prestigiado e a Embratur foi o principal instrumento governamental para a promoção, a valorização do setor turístico. Né? E, entre outras iniciativas da Embratur, a gente pode destacar a campanha Visite o Nordeste, que abriu para o restante do Brasil a possibilidade de conhecer o Nordeste, de visitar o Nordeste, de desenvolver o Nordeste, de levar a renda, empregos para o Nordeste. Então, a gente vê aqui um material de campanha de 1978, né, da campanha Visite o Nordeste. Né? Aí aqui um desenho aqui de várias belezas culturais e naturais da região, né? Artesanato, jangadas, festas, né? Patrimônio histórico, belezas naturais, arqueológicas, tudo isso, e aí uma campanha da Embratur espalhada pelo Brasil todo, pelos jornais, revistas, para incentivar os brasileiros de todas as regiões a conhecer a região Nordeste, e, portanto, conhecer mais o Brasil. No âmbito esportivo, se criou, em 1970, a Loteria Esportiva Federal, né, com um duplo propósito: nacionalizar o futebol, uma vez que, para ganhar na Loteria Esportiva Federal, os brasileiros de todas as regiões deveriam assistir jogos de times de outras regiões. Então, o morador da região sudeste deveria assistir os jogos do Náutico, do Sport, do Fortaleza, do Ferroviário, do Ceará, do Bahia, do Vitória, do Paysandu, do Remo, enfim. Então, a utilização, a gente vê aí a utilização do futebol para sedimentar uma identidade nacional. A gente vê a utilização do futebol como um instrumento de solidificação dessa comunidade imaginária, comunidade de sentimentos que é a nação. O futebol sendo utilizado para construir o sentido e o ideário de nação. Né? Algo que esteve muito presente já antes do regime militar. Getúlio Vargas começa a fazer isso e todos os governos depois dele mantêm. Né? Getúlio Vargas, Juscelino, Jango. Né? O Brasil ganha sua primeira Copa do Mundo com o governo Juscelino. Juscelino prestigia a seleção, ganha o bicampeonato com o Jango prestigia a seleção. Os militares continuaram isso. A utilização do futebol para fins nacionalistas não é exclusividade do regime militar. O PT fez isso também com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas. Né? Então, isso não é exclusividade do regime militar, ainda bem, né? Porque mostra que existe um compartilhamento de ideias entre regimes, entre épocas, entre grupos políticos em favor da unificação do sentimento nacional como fator de construção da nacionalidade. Né? Isso não foi exclusivo, específico do regime militar, mas também ocorreu no regime militar com bastante eficiência, com bastante justeza. E a Loteria Esportiva Federal, administrada pela Caixa Econômica Federal, também se destinava à arrecadação para programas sociais, como até hoje. Então, a Loteria Esportiva Federal, desde o seu início, desde que foi criada no governo Costa e Silva e regulamentada no governo Médici, serviu para angariar fundos para financiar programas sociais. Finalidade essa que permanece até hoje. Não à toa, Bolsonaro e Paulo Guedes queriam acabar com a Lotex,
com a Loteria Esportiva Federal. Ou seja, justo o Bolsonaro, que reivindica o regime militar, mas só reivindica o que ele tinha de pior, só reivindica o que ele tinha de ruim: tortura, perseguição, censura, arbítrio. O que tinha de bom, a construção institucional, a construção de instituições e políticas para desenvolver e integrar o país, isso ele não defende, pelo contrário, ataca sistematicamente. Então, a Loteria Esportiva Federal foi uma instituição cultural e social do período, organizada pelo Estado, pela Caixa Econômica Federal, que encontrou um grande impulso durante esse período. Houve também a criação do Campeonato Brasileiro em 1971. Já havia campeonatos nacionais antes, desde 1959, desde a antiga Taça Brasil, mas depois houve o Roberto Gomes Pedrosa, mas o Campeonato Brasileiro, propriamente dito, o Brasileirão, como conhecemos hoje, foi criado em 1971, muito por pressão, por influência do governo militar. E houve a construção de grandes estádios ao longo do Brasil, como o Arrudão, em Recife, o Mangueirão, em Belém, o Serra Dourada, em Goiânia, o Machadão, em Natal, o Castelão de Fortaleza, o Castelão de São Luís. Esses estádios localizados fora do eixo da região sudeste, fora de Rio, São Paulo, né, o eixo político-econômico do país, a construção desses grandes estados apoiados pelo governo federal, pelo regime militar, mostrava o empenho do regime em nacionalizar o futebol, em nacionalizar o esporte. Não foi o PT que começou com isso já havia com o regime militar e o PT levou adiante. Curiosamente, o PT, que faz da luta contra a ditadura o seu mito fundador, a sua identidade fundamental, foi quem levou à frente várias das políticas positivas do regime militar, como a construção de grandes estádios Brasil afora. Isso não é desperdício de dinheiro público, isso não é construir elefante branco, isso é integração nacional. Utilizar o esporte, um esporte querido do brasileiro, um esporte símbolo do Brasil, como fator de integração nacional, de construção do país. O regime militar fez isso. E a gente tem aqui também outras medidas no âmbito do esporte, como o Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, uma lei de 1975, apoio à formação do atleta. Ou seja, o governo federal criava mecanismos de financiamento para que o atleta fosse apoiado durante o seu processo de formação. O Bolsa Atleta, que existe hoje em dia, é uma forma melhor, ao meu ver, que o Fundo de Assistência do regime militar. Uma forma mais completa, mais ampla, e por isso também traz resultados mais efetivos. Porém, não podemos deixar de reconhecer o pioneirismo do Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, já que antes não havia mecanismo nenhum de incentivo. O regime militar criou um primeiro mecanismo, que depois foi aperfeiçoado pelo Bolsa Atleta. Então, a gente vê aí uma construção institucional em marcha, em progresso. E é fundamental para o Brasil se tornar competitivo nas competições e para apoiar esse setor profissional que é o atletismo, que são os atletas. Toda profissão, todo emprego deve, mais emprego qualificado, como é o de atleta especializado, deve ser apoiado. Uma medida interessantíssima também do regime militar foi a legalização do futebol feminino em 1983. O futebol feminino era proibido no Brasil desde o Estado Novo de Vargas, infelizmente. Uma tacanhice isso, mas, enfim, fazia parte da mentalidade de uma época. Nos anos 70, nos anos 80, essa mentalidade já havia mudado, inclusive porque vários países na Europa, os Estados Unidos, já praticavam futebol feminino. Então, isso era uma modernização necessária que o regime militar fez. O Conselho Nacional de Desportos, que era ligado ao governo federal, legalizou o futebol feminino em 83. Ou seja, Figueiredo legalizou o futebol feminino e o futebol feminino brasileiro vem se mostrando
competitivo ao longo das décadas, né? O Brasil, que é o país do futebol, não pode deixar de ter o futebol feminino, né? As mulheres também precisam jogar futebol. O Brasil, que é a pátria de chuteiras, né? Então as mulheres também precisam usar chuteiras. E o regime militar proporcionou isso, né? Uma primeira normativa em 1979 que abria a possibilidade de legalização do futebol feminino e a legalização de fato, né, em 1983. Né? E houve também o programa Esporte para Todos, né, que foi criado no governo Geisel, mas que no governo Figueiredo construiu mais 3.750 unidades desportivas ao longo do país. Né? Quadras, ginásios, piscinas, tudo isso. Aí é que a gente lê aqui um texto sobre o programa Esporte para Todos. Né? O programa Esporte para Todos foi uma campanha organizada pelo Departamento de Educação Física e Desporto do Ministério da Educação e Cultura em parceria com o Mobral para a implantação do desporto de massa no Brasil no período de 77 a 79. Na verdade, foi além, né? Continuou no governo Figueiredo, continuou no governo Sarney. A campanha Esporte para Todos contou com a adesão de mais de 2.700 municípios e utilizou a infraestrutura do Mobral como órgão executor e divulgador da prática das atividades físicas e esportivas no país naquele momento. Então, a gente falava ontem das atribuições culturais do Mobral não apenas como um movimento de alfabetização, mas também como uma política cultural, como um movimento cultural. Né? Então, a gente olhou ontem o programa cultural do Mobral, as Mobraltec, que eram as unidades volantes, e hoje a gente vê aqui o Esporte para Todos, que utilizou a estrutura do Mobral, né, foi organizado também pela Fundação Mobral, para democratizar e ampliar o cenário esportivo brasileiro. Né? E com o apoio das secretarias de educação dos estados e de alguns municípios, cerca de 9,7 milhões de pessoas, quase 10 milhões, participaram nos eventos de massa. 10.458 voluntários esportivos foram mobilizados pela rede Mobral para a organização de promoções e competições, como as ruas de lazer e as colônias de férias. Isso aqui é um artigo, né? Está disponível no seguinte link. Né? Então, a gente vê aí como o programa Esporte para Todos foi fundamental para criar uma comunhão nacional em torno do esporte. Né? E outros aspectos aqui da política cultural do regime militar, a gente já encaminhando para a conclusão, aspectos que até que eu deveria ter falado no vídeo anterior, na parte 1, mas que, por falta de tempo e de espaço, a gente coloca aqui. Né? A gente teve a criação, em 1977, do Troféu Mambembe, né? Foi uma premiação instituída pelo MEC, junto com a Funarte, em 77, para premiar os melhores artistas de teatro do eixo Rio-São Paulo. Né? Os atores, os autores, os produtores, né? Os organizadores, tudo isso. Né? A gente vê aqui na lista extraída da Wikipédia, da lista com os principais premiados do Troféu Mambembe. Então, a gente vê aqui que a classe artística brasileira, independentemente de ideologias e posicionamento político, foi prestigiada. Né? Então, a gente vê aqui Paulo Altran, Natália Timberg, Jean Francisco Guarnieri, identificados, em geral, assim, com o progressismo, né? Eles eram contra a ditadura, contra o regime militar, tinham bons motivos para isso, né? Mas também foram premiados pelo regime militar. É aqui muito curioso que em 1979 a Rogéria ganhou o troféu Mambembe. Ou seja, a Rogéria foi premiada pelo regime militar. A Rogéria, né, que hoje diríamos que é transexual, né? Travesti, transexual, não sei exatamente a diferença, mas assim, uma pessoa trans, por assim dizer, né? Foi premiada em 1979. Isso era algo extremamente vanguardista para a época. Até mesmo hoje em dia isso já é polêmico, causa polêmica em qualquer país do mundo. Se o Macron decide premiar uma artista transexual hoje, vai gerar uma polêmica internacional.
Se o Biden fizer isso hoje, gera uma polêmica internacional, né? O que não deveria gerar, porque as pessoas devem ser analisadas pela sua qualidade, pelo seu caráter, né? Pela sua competência, né? E não por atributos, por especificações de outras ordens, né? Se é transexual ou não, isso não deveria importar, porque transexual não é nem pior e nem melhor que ninguém mais. Né? Ele é um ser humano como qualquer outro. Né? E pode ser elogiado e criticado como qualquer outro ser humano. Né? E a Rogéria, em 1979, né? Veja bem, em 1979, o Estado brasileiro premiava uma artista transexual. O que hoje em dia seria muito polêmico. Na época era impensável na maioria dos países, inclusive países mais desenvolvidos, mais sofisticados, né? Mas o Estado brasileiro, em 1979, premiou a Rogéria. Ou seja, os tradicionalistas, os neorreacionários diriam que o regime militar era satanista, né, por premiar uma artista transexual. Se hoje em dia isso já é difícil, né? Até mesmo em países do dito primeiro mundo, imagina na época, mas isso aconteceu. O Ministério da Educação e Cultura do regime militar do governo Figueiredo premiou a Rogéria com o troféu Mambembe na categoria de melhor atriz. Teve aqui Rosane Goffman, Lília Cabral, grandes artistas, grandes atrizes que também foram premiados pelo troféu Mambembe, que, se eu não me engano, perdurou até 1999. E outra política também importante foi a Artindia. A Artindia existe até hoje. A Artindia é uma rede de lojas criada e administrada pela FUNAI, foi criada em 1970 para comercializar artesanato indígena. Né? Ou seja, o indígena produzia a sua arte, a FUNAI vendia e pagava a comissão, os créditos aos índios. A Artindia existe até hoje, né? Da FUNAI, e foi criada em 70. Em 1982, havia 12 postos nas capitais. Havia 2 no Rio, 2 em Brasília, havia em São Paulo, BH, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belém, Manaus. Né? E abrangia 80 povos indígenas. Né? Hoje em dia, certamente, isso aí está mais ampliado. Então, com esse segundo vídeo, nós completamos o panorama da política cultural do regime militar. Certamente houve muito mais do que isso, né? Mas também não podemos entrar em tanto detalhamento. Para mais detalhes, para mais informações, não apenas sobre a política cultural, mas sobre a importância do regime militar para a construção do Brasil, eu recomendo o meu livro Regime Militar, a Construção do Brasil, publicado pela editora Clube de Autores, e cujo link para visualização e aquisição está na descrição desse vídeo. Então, agradeço bastante a todos, muito obrigado, um grande abraço, tenham um bom dia. Grande abraço a todos, até a próxima. Antes da gente concluir propriamente dito, né, deixar aqui a sugestão literária. Né? De alguns vídeos que eu não deixo a sugestão literária. Né? Mas vamos deixar aqui. Então, o Teatro Completo de José de Alencar, né? Os 2 volumes do Teatro Completo de José de Alencar. Né? Recomendo em particular a peça O Jesuíta, que está presente no 2º volume. O Jesuíta, que é uma das peças, uma das obras mais nacionalistas de José de Alencar. Cito até um trecho aqui, uma fala do personagem Samuel na cena 10. Brasil, minha pátria,
Quantos anos ainda serão precisos para inscrever teu nome, hoje obscuro, no quadro das grandes nações? Quanto tempo ainda serás uma colônia entregue à cobiça de aventureiros e destinada a alimentar com as tuas riquezas o fausto e o luxo de tronos vacilantes? Antigas e decrépitas monarquias da velha Europa. Um dia compreendereis que Deus, quando semeou com profusão nas entranhas desta terra o ouro e o diamante, foi porque reservou este solo para ser calcado por um povo livre e inteligente. Então, vocês vejam a qualidade, o valor da língua portuguesa em José de Alencar e também o conteúdo nacionalista. Essa peça, O Jesuíta, está presente na obra Teatro Completo, e esses 2 volumes do Teatro Completo de José de Alencar foram publicados pelo MEC, pela Funarte, pelo Serviço Nacional de Teatro durante o regime militar. Foi publicado em 1977, né? Aqui, Ministério da Educação e Cultura, Fundação Nacional de Arte, Serviço Nacional de Teatro. Tem até o nome aqui do Geisel, presidente, e do Ney Braga, que era o ministro da Educação na época. Então, a sugestão literária de hoje é o Teatro Completo de José de Alencar, em particular a peça O Jesuíta, republicada em 1977 pelo governo brasileiro, pelo regime militar, como também fazendo parte da política cultural do período. Foi um período, infelizmente, de censura, mas também foi um período de muitas publicações, de muitas edições. Se a censura, de um lado, prejudicou, obstou, por outro lado, toda a política cultural do período que analisamos na parte 1 e nessa parte 2 também viabilizou a cultura, né? Então, é nessa dialética que precisamos entender não apenas o período militar, mas o conjunto da história do Brasil, né? Marcada sempre por negatividades, né? por atributos, mas também por positividades, senão nós não estaríamos aqui, senão o país teria acabado. Se nós estamos aqui até hoje, é porque algo de bom perpassou a nossa história, né? Algo de bom nos construiu, algo de bom nos fez ser o que somos, e precisamos valorizar essa positividade histórica para conservá-la, legá-la aos nossos descendentes e também aprimorá-la, né? Para que deixemos um Brasil maior e melhor do que o que pegamos. Então, agora sim, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos, um bom restante de dia a todos, e até a próxima.